No vídeo de hoje vamos falar do fundo de shopping que possui uma característica muito diferente dos demais. Ele possui bons ativos que estão performando até que bem, agora que passamos pela pandemia principalmente. Mas a sua dívida não deixa o fundo pagar dividendos até esse momento. Vamos analisar seus números e principalmente a evolução da sua dívida. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E vamos trazer o portfólio do fundo, que envolve duas categorias, shoppings e outlets. O primeiro da lista, o Outlet Premium de São Paulo, fica em Itupeva, próximo à Grande São Paulo e a Campinas. O fundo possui 50% do imóvel, que tem uma área de quase 25 mil metros quadrados. O Outlet Premium Grande São Paulo, o fundo possui 49% dos seus 16 mil metros quadrados. Fica próximo a Guarulhos, diferente do outro que fica no sistema Anhanguera Bandeirantes. O Outlet Grande São Paulo fica na rodovia próximo à rodovia Presidente Dutra e Ayrton Senna. O Outlet Premium Brasília, com 17 mil metros quadrados, no qual o fundo possui uma participação de 50% dos seus 17 mil metros quadrados. Na Baixada Fluminense, o fundo possui 50% do Outlet Premium Rio de Janeiro, que possui quase 21 mil metros quadrados de área bruta locável. E o último outlet é o de Salvador, onde o fundo possui 52% dos quase 16 mil metros quadrados. Na área de shopping centers, o fundo possui 48% do Parque Shopping Barueri, que possui 36 mil metros quadrados, 63% dos 27 mil metros quadrados do Shopping Bom Sucesso, a totalidade dos quase 16 mil metros quadrados do Shopping Unimar de Campinas e 94% dos 29 mil metros do Shopping Sulacap no Rio de Janeiro. Nessa última tabela, temos os dados de inadimplência e vacância de cada imóvel. O Shopping Sulacap e Unimart apresentam o maior patamar de inadimplência. Em termos de vacância, temos 2 outlets, o Rio de Janeiro e Salvador, e 3 shoppings com maior nível de vacância. Esses pontos são 2 complicadores para o resultado do fundo. Uma outra observação é que somente o Outlet Premium Grande São Paulo não está em alienação fiduciária em favor do CRI da dívida do fundo, e que vamos ver em detalhes um pouco mais na frente. Vamos ver o resultado mensal do fundo, que tem gerado uma base de quase 10 milhões de reais por mês. No entanto, no último mês, o resultado líquido do fundo foi na casa de 8 milhões. Esse é um ponto que vale a pena comentar. Apesar de não pagar dividendos, o fundo tem um resultado positivo em seu portfólio. Vamos ver um pouco mais adiante a questão da sua dívida. Nos shoppings do fundo, temos um valor de aluguel por metro quadrado na casa de quase R$ 61. Já é um valor 32% acima do valor de 2019, no período pré-pandemia. Mas a inflação no período foi na casa de 56%, portanto temos ainda um aumento a ser feito aí para pelo menos compensar a inflação. Já nos outlets, o valor por metro quadrado é na casa de R$ 101, valor 25% acima do praticado em 2019. Dezembro e janeiro costumam ter valores de aluguel mais elevados, portanto os próximos relatórios terão um resultado melhor no fundo. As vendas totais do portfólio subiram ainda relativamente pouco em relação a 2019. Se olharmos o mês de novembro, saiu de 284 para 294 milhões. Temos o Outlet Grande São Paulo que entrou no portfólio e ajudou a aumentar um pouco a receita, por isso esses quadradinhos aí. A taxa de ocupação no portfólio ficou em 90%, tem mantido esse patamar há algum tempo já. O lucro operacional líquido da participação do fundo apresentou um aumento em relação a 2019,
no mês de novembro de 6,2 para 7,6 milhões. Em compensação, esse mês, a exemplo do que ocorreu em maio, o fundo pagou um valor mais relevante aí da sua dívida, apresentando uma despesa mais significativa do fundo. Vamos agora para o principal ponto desse fundo, seu patrimônio líquido, que apresenta uma dívida de 722 milhões de reais. Na prática, essa dívida é igual a 42% dos ativos que o fundo possui. Falando um pouco mais da dívida, que está vinculada a um único CRI com vencimento em 2032 e com taxa de IPCA mais 5%. Se tivermos um IPCA na casa de 6%, algo parecido com o que o relatório Focus já está projetando para 2023, por exemplo, somente o serviço da dívida, o fundo deverá pagar 79 milhões de reais no ano, mais o pagamento aí da amortização do principal da dívida em 10 anos, na casa de 72 milhões. Isso significa que o fundo deveria pagar em 2023 um valor de 151 milhões de reais. E um fundo que teve aí um resultado operacional líquido nos últimos 12 meses na casa de 95 milhões. Ou seja, ele vai precisar ter uma recuperação muito forte aí para conseguir fazer frente a essa dívida. Pegando um pouco aí sobre a evolução da dívida nos últimos meses, no último ano, a cada 3 meses dá para perceber aí que o fundo conseguiu manter o valor de face da dívida e reduziu aí podemos dizer aí que ele pagou praticamente o equivalente à inflação no período. Conseguiu reduzir da sua dívida. Falando em liquidez do fundo, seu volume caiu muito nos últimos meses, chegando a uma média diária de quase 20 mil reais, um volume realmente muito baixo. Vamos colocar agora na tabela os principais fundos de shopping da Bolsa. Pela situação da dívida do GSFI, ele não paga dividendos, por conta disso tem os números muito díspares dos demais fundos de shopping. Seu patrimônio líquido, que ainda é relevante, e a sua taxa de administração é intermediária entre os fundos. Mas, com esse resumo, é interessante observar que já estamos chegando em uma situação em que temos fundos de shopping pagando quase 10% de dividend yield no ano. E por sua característica, o GSFI acaba sendo um fundo em que o investidor de 1 ou 2 anos atrás conseguiu apresentar um ganho até que significativo, mas pela valorização das cotas, que foi acima da inflação nesse período, como podemos ver aí nesse histórico. E neste gráfico podemos ver claramente aí a evolução do valor da cota, do preço da cota ao longo do tempo. Mas vamos dizer assim que como esse fundo está longe ainda de conseguir pagar dividendos, né, se é que vai pagar um dia, a única saída para o investidor seria numa carteira de risco, numa parcela de risco da carteira, eventualmente contar aí com valorizações futuras da sua cota. Por conta do seu nível de risco, é um fundo que apresenta um número bastante pequeno de cotistas, apesar do seu patrimônio líquido. E agora, finalmente, vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimento no GSFI 11. Do lado positivo, é um fundo que apresenta bons ativos com capacidade de recuperação. A cota já demonstrou essa capacidade de valorização, né, à medida em que eventualmente se consegue equacionar uma parte da dívida. Por outro lado, os pontos negativos, a dívida ainda é relevante para o nível de lucro do fundo. A vacância e inadimplência elevadas em alguns imóveis específicos do fundo, e mesmo recuperando o resultado do fundo, ele está abaixo da inflação no período, né? A recuperação do valor da receita do fundo, né? Ela ficou abaixo ainda quando comparamos lá com 2019, ou seja, tem ainda recuperação para conseguir chegar a ele no mesmo patamar. E é um fundo que nesse momento está com baixa liquidez. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários
e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.